Caros espectadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome, para quem ainda não sabe, é Lu Cavalheiro, tá aqui embaixo na tarja. Sou escritora e desenvolvedora de jogos de RPG e, além disso, revisora, diagramadora e faço também trabalho de orientação de escrita ou editoria, como também é chamado. Hoje eu quero apresentar para vocês o trabalho de editoria, fruto de uma parceria com uma grande amiga escritora, Eliane Ferreira, tá? Que, assim como eu, pensa que boas obras não são produzidas sozinhas. Você precisa mesmo de uma orientação, de alguém para te dar uma visão externa do que você está produzindo. E, com base nisso, ela me enviou um conto, que é esse que vocês estão vendo aqui, tá? Para eu analisar, fazer os comentários e fazer orientação. Esse é um trabalho muito importante para garantir que o produto final, seja ele um vídeo, um conto, um livro, tenha qualidade, porque nem sempre aquilo que você acha que é viável. Como ela mesma fala, o trabalho de orientação de escrita é importante para que seu livro não seja só mais um pegando poeira na prateleira virtual do Kindle, tá? Então, eu tô pegando aqui o conto que ela escreveu, O Apartamento 56, para fazer a primeira rodada de orientações, tá? Para vocês que nunca viram esse trabalho sendo feito, existem algumas regrinhas. A primeira, você não mexe no texto que o autor mandou, tá? Você pega o arquivo, tá bem curtinho, como vocês podem ver, e você adiciona anotações que o autor vai pegar, vai ler e vai notar o que precisa ser feito. Quero deixar avisado que vocês podem notar um delay entre o que acontece na tela do conto e a minha voz e o que eu estou falando, porque eu estou usando uma câmera distinta do notebook para garantir a qualidade da gravação, tá? Vamos começar. Objetivo: traçar ligações entre o que é visto como tolo e acentuar que muitas respostas estão em nossas observações e naquilo que é visto como uma improbabilidade. A trama está ligada às ideias do tarô adivinhatório para compor o arco da história, onde se liga ao passado da protagonista. O trabalho de editoria visa fornecer orientações sobre uso da linguagem, bem como ideias que podem ser retiradas ou acrescentadas para incrementar e assim melhorar o material final, a fim de que ele se torne mais interessante para uma outra pessoa, tá? Eu vou começar aqui no objetivo. Achei muito interessante, entendeu? Traçar ligações entre o que é visto como tolo e acentuar que muitas respostas estão em nossas observações e naquilo que é visto como improbabilidade. A famosa serendipidade, a famosa coincidência e tal. E eu achei essa proposta muito interessante, tá? A trama está ligada às ideias do tarô adivinhatório para compor o arco da história. Vou começar com a primeira anotação aqui. Vou mudar o zoom da tela para vocês poderem ver as anotações que eu estou escrevendo. Vamos começar por aqui. Questão de correção mesmo. Tarô é uma palavra que admite duas grafias em português.
tarô com o circunflexo no O, ou tarô, apesar dele marcar como erro o meu ortográfico, quando você vai lidar com material sobre tarô, é comum você encontrar essas duas formas de escrita, tá? Então, talvez porque tarô seja um estrangeirismo, mas já está consolidado no uso que se, como taróloga, eu sei disso, já está consolidado no material que existe sobre o tema, entendeu? Vocês podem olhar em qualquer prateleira de qualquer livraria e tal, vocês vão encontrar as duas formas nos livros sobre tarô, tá? Elas são intercambiáveis. E nesse caso, não se usa o termo adivinhatório, porque tarô não faz adivinhação, ele faz divinação, é diferente, tá? Quando você utiliza algum método para ver o que está para acontecer, seja o tarô, seja o I Ching, seja búzios, seja quiromancia, você não está adivinhando, você está divinando. Qual é a diferença? Adivinhar é um chute. Eu adivinho que tem uma carta debaixo do meu chapéu. Não. Deixa eu mostrar também. Não. O que as ferramentas divinatórias fazem é revelar o futuro. Por isso não se usa o termo adivinhatório. No tarô e os seus companheiros, eles não adivinham, eles veem. Por isso, eu vou adicionar a nota. Eu prefiro a grafia com circunflexo porque ela é a aportuguesação do estrangeirismo, embora você vá ver muito mais tarô com T no final do que com circunflexo, mas aí é uma questão de coisa estabelecida pela literatura especializada do gênero. Certo? Mais uma vez, é coisa de quem conhece a literatura especializada do gênero, porque é aquilo, é o jargão que se usa, então até para passar maior verossimilhança na leitura, é importante você se ligar nisso. Se você quer escrever sobre algo que você não tem muita intimidade, sempre se recomenda fazer uma pesquisa básica. Se você vai escrever sobre um médico, por exemplo, dá uma lidinha em termos médicos para você não falar a pessoa está com gripe quando na verdade é um resfriado. São duas doenças distintas. Gripe é uma doença de base virológica, enquanto resfriado é uma doença de base alérgica. Então, sempre preste atenção se você vai utilizar um contexto que tem jargões próprios, use os jargões daquele contexto o máximo possível. Eu não estou falando que para você escrever sobre tarô, você tem que se tornar um tarólogo, nem que você tem que cursar a faculdade de medicina para descrever um médico, não. Mas o básico você precisa entender para você conseguir ter um pouco de verossimilhança. Da mesma maneira, se você escreve fantasia tolkieniana, Senhor dos Anéis, você precisa ter uma intimidade com os elementos típicos desse tipo de fantasia, o que é um elfo, o que é um anão, o que é um hobbit. Se você quer escrever fantasia medieval mais histórica, você precisa ter uma noção da história da Idade Média, seja ela europeia, seja ela árabe, seja ela chinesa, ou a japonesa, ou a do subcontinente indiano, a do sudeste asiático, que possui características próprias
E apesar de nós, quando falamos Idade Média, a gente pense na Idade Média Europeia e use os marcadores da Idade Média Europeia para marcar o período Idade Média, a saber, o período entre a queda do Império Romano do Ocidente e a queda do Império Romano do Oriente, diferentes culturas tiveram diferentes durações em suas Idades Médias, tá? Então, é preciso frisar isso, até para você não incorrer no caso de uma narrativa eurocêntrica. Por exemplo, falar em Idade Média, quando você está falando em cultura árabe, é extremamente complicado. Por quê? É muito mais fácil dividir a cultura árabe no período pré-islâmico, antes de Maomé, no período do Império Abássida, que é quando você tem aquela expansão do Império Islâmico que vai de boa parte da Península Ibérica até lá para dentro da Índia, e a fragmentação do Império Abássida, entendeu? Que aí você tem a formação do Império Otomano, você tem a fragmentação dos sultanatos e califados árabes muçulmanos na Ásia Central, entendeu? Você tem a expansão do Islã para o Sudeste Asiático e regiões adjacentes como Indonésia, entendeu? Você tem a expansão do Islã para o sul da África, como a Mauritânia. Então é muito complicado você querer utilizar uma visão eurocêntrica para fazer a marcação das datas. Logo, quando você vai fazer algo principalmente escrita, que remeta a um contexto, tenha uma boa noção do contexto que você está usando. Vou utilizar um exemplo quando você fala de fantasia árabe. Quando você fala de fantasia árabe, é muito importante você situar se estamos falando do período pré-islâmico ou pós-islâmico. Entendeu? Porque antes do profeta, o povo árabe era uma mistura de crenças e deuses e havia uma tolerância muito grande. Quando Maomé toma Meca e institui o Islã como religião oficial de Meca, que aí é o momento que marca realmente o crescimento do islamismo como uma força dentro do mundo árabe, muitas dessas religiões, que eram até algumas vezes animistas ou politeístas, são suprimidas, enquanto outras, como o zoroastrismo, o judaísmo e, na fase antes das cruzadas, o cristianismo, são até toleradas, desde que a pessoa pague impostos e não faça seus rituais em público. Então, dá para ver que gera-se um contexto diferente, com uma simples mudança histórica. Tá? Quando a gente fala Idade Média Europeia também, a gente tem que saber de que parte da Idade Média a gente está falando. Da Baixa Idade Média ou da Alta Idade Média Europeia? Entendeu? A Baixa Idade Média, ela tem aquela caracterização que é vista no que se chama de fantasia medieval, antes da consolidação dos Estados Nacionais. Começa mais ou menos em 1157 com a formação do Estado Nacional Português, o primeiro Estado Nacional da Europa. O período final da Idade Média você já tem um outro contexto, que é a ascensão de uma burguesia, que é... Deixa eu fechar essa tampa aqui, não é pra tá aparecendo. Que é a ascensão de uma classe média de profissionais liberais, que foi o que conduziu até o Renascimento italiano. O próprio Renascimento é complicado, porque ele se deu em fases e não aconteceu na Europa homogeneamente. Na Alemanha ele chegou lá pelo século XVI, na Rússia ele nunca apareceu, então o próprio Iluminismo também é um movimento francês que não encontra paralelos no leste europeu,
Então sempre faça uma pesquisa de contexto básica, tá, gente? Não precisa se tornar um especialista no assunto. Uma leitura na Wikipedia em inglês costuma ser o suficiente para te dar um contexto. Por que em inglês e não em português? Porque, primeiro, na Wikipedia em inglês tem mais artigos. Segundo, os artigos em português costumam ser traduções de resumos. Tá? Você vai encontrar muito material útil na Wikipedia em português sobre o Brasil, sobre Portugal, mas quando você está falando em outros lugares, é melhor você ir para a Wikipedia em inglês ou na Wikipedia do idioma local, se você souber ler aquele idioma, tá bom? Não precisa de muita coisa, tá? Quando você vai fazer essa pesquisa, você precisa só se contextualizar para saber do que você está falando. Voltando. Onde se liga o arco da protagonista, a gente tem uma situação de oração de subordinação entre orações. Primeiro ponto. Então não era para existir esse ponto final que eu estou mostrando aqui com o cursor. Segundo, onde indica local. É um vício de linguagem bastante comum quando a gente usa a linguagem coloquial, a gente utiliza onde, a torto, a direito, mas onde é específico para local. Então, aqui já temos uma correçãozinha. Tá? Outra coisa também que é um vício da linguagem coloquial, mas vocês, se possível, evitem na linguagem escrita padrão, tá? No português escrito padrão, é abusar do que. O que tem 1001 funções, tá? Ele substitui o qual, onde. Então, muitas vezes não fica claro quando você pega um que ali, o que aquele que quer dizer. Use o que nas situações em que o que é essencial. Se você puder substituir por qual, por quando, por onde, que o que também cumpre essa função de tempo, de local, mas evite o abuso do que. Tá? É uma dica de estilística que eu passo para vocês, porque no colocalismo a gente não presta atenção assim quando está falando, então sai falando que, onde, blá. Linguagem coloquial falada principalmente, você quer transmitir a sua ideia, você não está tão preocupado assim com a correção formal da linguagem, tá? Com o uso padrão da linguagem. Mas a escrita é fundamental você se ater ao uso da linguagem padrão, porque, como um amigo meu, Luiz Cláudio, da editora Universo Simulado, costuma dizer, é inadmissível que uma pessoa pegue um texto seu e, por conta daquele texto, aprenda a escrever errado. Por isso é fundamental que escritores usem a linguagem padrão, a forma padrão da língua portuguesa. Lembrando, a forma padrão ela pode ser alterada no futuro. Você vê o novo acordo ortográfico de 2008, esse novo, que suprimiu uma porrada de acentos, que suprimiu o trema. Então, uma língua, um idioma em uso, ele é um ser vivo, ele está sujeito a evoluções, mas atenha-se à forma padrão. Isso é bastante importante, por quê? Como pessoa não binária, eu acredito que eu tenho propriedade para falar nisso. Há-se
Nossa, isso foi horrível. Há uma grande discussão sobre a questão da língua portuguesa e seus pronomes. Porque o português, por ser uma língua em que substantivos, adjetivos e muitas outras palavras possuem marcação de gênero, talvez não atenda à situação de não binários e pessoas que não se identificam nem como masculino e como feminino. Minha resposta: o português padrão tem sim um gênero neutro, que, por coincidência, usa as mesmas terminações e formas do gênero masculino. Isso se deve à origem do português. O galego-português, o português galício, do qual evoluiu tanto o galego quanto o português, ele tinha um pronome específico para o masculino, el, e um pronome específico para o neutro, ele. Sim, tem até diferença na pronúncia. Por exemplo, existem ainda resquícios dessa forma originária do português em topônimos, como por exemplo São João del Rei, não é São João do Rei, e no uso da expressão el rei, que é mais correta dentro do português padrão, do que utilizar a expressão o rei quando se refere aos monarcas portugueses. Tá? Desde a fundação de Portugal, se eu não me engano, por Dom Alfonso, até o último monarca português, que não foi Dom Miguel, foi Pedro I e IV, e depois teve primeiro do Brasil e quarto de Portugal. Por isso que ele é chamado Pedro I e IV. E depois, eu não lembro qual é o nome do último monarca português, mas enfim. Quando você estiver falando dos monarcas portugueses, El Rei. Tá? Vamos à leitura do conto. O Apartamento 56, Elane Ferreira. Quando você estiver fazendo orientação, a primeira coisa que você faz é ler o conto inteiro. Por quê? Às vezes, uma coisa que você pode achar que está errada no início faz sentido no final. Isso é bastante comum em tramas de investigação, de mistério, de horror e pulp, noir, no qual o clímax da história é a revelação e depois do clímax, às vezes, vem a explicação. Tá? Autores que faziam uso dessa técnica muito bem, tanto brasileiros quanto internacionais: Machado de Assis, Edgar Allan Poe, Howard Philip Lovecraft, entendeu? Monteiro Lobato, Jorge Amado, Nelida Pinhon também fazia muito bem essa técnica da construção do suspense. Então não tem como você avaliar a coisa por partes. Sejamos cartesianos, primeiro a gente olha o todo e depois a gente analisa as partes. Eu não vou ler em voz alta, tá? Porque isso é um processo de orientação. Não estou lendo o conto, não estou gravando um audiobook. Então, vamos nós. Eu tenho o objetivo claro em mente. Aliás, aqui seria 2 pontos nessa vírgula. Eu tenho o objetivo apresentado pela autora, traçar ligações entre o que é visto como tolo e tal. Então, se a proposta da autora é fazer isso, e se a trama está ligada às ideias do tarô divinatório para compor o arco da história, quando eu ler, eu tenho que ter em mente que, se ela tem essa proposta, a primeira coisa que eu tenho que observar é se a proposta é atingida. Para quem é professor, é que nem fazer um plano de aula. O objetivo da aula é tal, para atingir o objetivo primário dessa aula é tal, objetivo secundário, tal. Se você não cumpre esses objetivos, seu plano de aula está cagado.
Mesma coisa, você vai elaborar um projeto. O objetivo desse projeto é esse. Se na descrição do projeto o objetivo não se cumpre, nem adianta apresentar esse projeto que vão rir na sua cara. Tá? Em escrita isso é fundamental. Por quê? Primeiro, se você for submeter o seu livro, o seu conto a uma editora grande, eles vão olhar primeiro a proposta. Os caras têm pilhas, dezenas de submissões por dia. É a proposta que cativa o cara. Mantenha sempre a sua proposta entre 250 e 500 caracteres, porque é o tempo que o cara vai gastar para ler. Ah, a proposta é essa. Não é interessante pra gente. Bota de lado, pega o próximo. A proposta é essa. Ah, não é interessante pra gente. Bota de lado. E gostei dessa proposta, vou ler. É na proposta que você vende o seu conto, seu livro. Segunda função da proposta: dar clareza pro escritor sobre o que ele quer escrever. Se você não consegue apresentar a sua ideia em 500 caracteres, é porque ela ainda não está bem formada na sua cabeça. Se ela não está bem formada na sua cabeça, complicado, né? Como é que você vai escrever? Às vezes, e eu falo isso de experiência própria, a gente quer escrever um bagulho que quer abraçar o mundo. O resultado sai confuso. O simples bem feito é muito melhor do que um bagulho extremamente complexo mal executado. Vou citar exemplos de autores internacionais. John Ronald Reuel Tolkien, também conhecido apenas como Tolkien, e George R. Martin. Os dois são autores de fantasia, tá? Da chamada fantasia tolkieniana, fantasia medieval. Tá? Embora Tolkien seja o criador de um gênero específico, fantasia tolkieniana, com elfos, anões e tal, e o Martin seja mais fantasia medieval europeia, baseada na Baixa Idade Média Europeia, você nota que, como escritor, o Tolkien tinha uma ideia clara do que ele estava fazendo. O Martin não. Por isso você pega aqueles três, o Senhor dos Anéis, que é na edição dos 3 livros, na edição única, é um tijolo, você lê e não sente o peso da leitura, apesar de Tolkien ser verborrágico nas descrições. E o Martin você fica, peraí, volta, não entendi isso aqui, volta. Você fica esse vai e vem, que para muita gente foi necessária a série Game of Thrones para entender o que ele quis dizer nas Crônicas de Gelo e Fogo. Eu não assisti a série porque eu não suporto o estilo de escrita do Martin por causa disso. Para mim ele é um ótimo editor, basta você ver as séries Cartas Selvagens, da qual ele é editor, mas como escritor ele é um excelente cirurgião plástico. Tem estética, não vou negar, mas fica confuso. Diga um oi pro Fortunato, meu assistente, um dos meus gatos, que está ali tomando um solzinho enquanto eu estou fazendo esse trabalho. Vamos ler o conto e ver se ele se adequa à proposta. Bom, como vocês podem ver, termina numa vírgula. Significa que a Eliane ainda não terminou de escrever, tá? Então vamos analisar só com o que temos aqui. Primeira coisa. O português, ao contrário do inglês,
é um idioma que não é econômico com artigos nem com pronomes. Este primeiro parágrafo, ele serve, com algumas adaptações, como a sinopse do conto. Tá? Mulher vive situações ao ouvir sons do apartamento ao lado. Sua trajetória muda ao começar a observar sequências de sons vindo ao lado, levando a imaginação a pensar mil coisas. Decide investigar na biblioteca sobre esse lugar e o prédio onde mora. Nessa busca ela conhece o detetive Leon, que irá ajudar na busca. Tá? Esse parágrafo funciona muito bem como sinopse. Sinopse e proposta são coisas distintas. Proposta é o que você quer atingir com o conto, enquanto a sinopse é um resumo do conto. Muitas vezes, não é incomum que sinopse e proposta sejam o mesmo texto. Tá? Mas, às vezes, não. E eu vou falar, não é uma boa prática que a sinopse e a proposta sejam o mesmo texto. Por quê? Vou utilizar o exemplo da própria Eliane. Aqui, ela diz que o objetivo é traçar ligações com o que é visto como tolo e acentuar que muitas respostas estão em nossas observações. Ela tem essa proposta, ela quer trazer um questionamento. Ela quer também que a trama esteja ligada às ideias do tarô divinatório para compor o arco da história, o qual, não é a qual, se liga ao passado da protagonista. Proposta simples, clara. Se eu trabalhasse no Marroco da vida, eu já pegava para ler. Opa, interessou. Não, Marroco não, porque Marroco é meio pelega. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Eu acho que a Martins Fontes teria mais interesse nisso do que a Marroco. Mas enfim, não vou criticar o trabalho alheio aqui, das outras editoras. Este parágrafo, como um todo, ele funciona como sinopse do conto. Então, vou primeiro fazer essa anotação aqui. Então, minha primeira anotação aqui é que este parágrafo ele funciona como sinopse. A sinopse é bom para você colocar na quarta capa do livro. Entendeu? Aquela capa de trás, ela se chama quarta capa. Tá? Agora vamos à estilística. Ela escreveu esse parágrafo num estilo que seria apropriado por um manual de instruções, o que a gente chama de escrita técnica. Tá? Manual de instruções, contratos, escrita técnica, que é seco, que é áspero, mas vai direto ao ponto. Por uma sinopse, ser direto ao ponto é um ponto extremamente positivo, mas a escrita técnica per se não funciona. Então vamos dar umas orientações sobre como tornar esta sinopse mais palatável para o leitor.
Especialmente porque o leitor brasileiro, que eu acredito ser o público-alvo dela, já que ela está escrevendo em português do Brasil, tem aquela mania de não ler manual de instrução e não ler termos de uso de software nem nada do gênero, porque é avesso à escrita técnica seca. Então vamos suavizar isso para que, mesmo sendo um texto técnico muito bem escrito, ele seja atrativo para o leitor. O editor vai ler a proposta, beleza. Só que o livro não vai ser comprado pelo editor, nem pela editora. O livro vai ser vendido pela editora. O público é que vai comprar. Então você tem que pensar, quando você escreve a sinopse, você tem que pensar o que a pessoa mediana brasileira, já que o público-alvo dela é brasileiros, quer ler. A minha resposta, cinicamente, no dia de hoje, seria a biografia do Bolsonaro. O brasileiro mediano vai querer... Se você escrever uma biografia de 2.500 páginas do Bolsonaro, vai vender que nem água. Esse é o nosso público mediano. Não me critiquem. Só estou falando verdades. Então vamos suavizar isso aqui. Diz a mesma coisa, mas já rola um atrativo para o leitor. O brasileiro, ele é muito personalista, tá? Por isso que a gente vê esses cultos à personalidade de várias figuras públicas. Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes no Ceará, entendeu? O brasileiro é muito personalista. Ele não é impessoal. É um traço cultural nosso que tem que ser levado em conta quando você escrever. Se seu público-alvo é o brasileiro, você precisa lembrar como o brasileiro pensa. Tá? Você vai, por exemplo, num órgão público resolver uma coisa, não te mandam ir no setor tal, mandam você, fala com fulana do setor tal. Você vai numa empresa resolver um problema, fala com fulano do setor tal. Você está precisando de ajuda de um amigo. Olha, para, sei lá, uma recomendação de profissional. Ele não vai falar, eu conheço um excelente pedreiro, ele é assim, assim, assado, fez isso. Não, conheço fulano, ele é um ótimo pedreiro. O brasileiro é personalista. Então, esse primeiro período da sinopse, para a gente dar esse ar personalista e ao mesmo tempo caracterizar a personagem, é importante. Se temos um protagonista, a sinopse precisa dar uma pequena característica dele. Samara é uma escritora recém-chegada a uma cidade pequena e vive situações ao ouvir sons vindos do apartamento ao lado. Que situações? Estranhas, assustadoras, bizarras, enervantes, curiosas. Sua trajetória muda ao começar a observar a sequência de sons
Se ela já está ouvindo sons vindos do apartamento ao lado, não precisamos, na frase imediatamente seguinte, especificar que está vindo do apartamento ao lado. Entende-se levando sua imaginação a pensar mil coisas. Lembra que eu falei que o português não é um idioma econômico com pronomes? Pois é. Quando você está falando na terceira pessoa do singular, o verbo pode ter vários usos. Sujeito indefinido, sujeito impessoal, oração sem sujeito. Por exemplo, chove. Terceira pessoa do singular na conjugação do verbo chover. Oração sem sujeito. Tá. Embora fique óbvio que se trate de Samara, o português tem essas idiosincrasias que tornam o idioma, honestamente, um porre de ser utilizado corretamente. Não por acaso, o português é comparado ao mandarim em nível de dificuldade de aprendizado para um estrangeiro. Especialmente porque nós fazemos uso de muitos fonemas nasais, coisa que a maioria das línguas não usam. Nós temos muitas regrinhas que são resquícios do latim. E resquícios do latim com a remoção das declinações do latim. Por exemplo, no latim não precisaria do pronome aqui, a declinação correta daria conta do recado. Entendeu? Além disso, o latim vulgar falado na região que veio a se tornar Portugal foi influenciado muito pelos godos, que é um povo de origem germânica que ninguém sabe direito de onde veio e se estabeleceu apenas em Portugal. Então, o português tem características únicas dentro das línguas românticas. Não é porque o português seja uma língua apropriada para histórias de amor. Línguas românticas é o termo técnico para as línguas derivadas do latim, como o português, o francês, o espanhol, o italiano. Tá? Só que como o português abriu mão das declinações, a gente se tornou dependente de um uso excessivo de artigos e pronomes para conseguir situar e clarificar a frase. Ela decide investigar na biblioteca sobre esse lugar e o prédio onde ela mora. Show! Nessa busca, ela conhece o detetive Leon, que irá ajudar na busca. Vamos nós. Nessa busca, é um aposto, uma explicação.
tá? Apostos são explicações que, embora sejam explicações, são necessárias para contextualizar a frase. Portanto, eles não podem ser suprimidos. Porém, eles devem ser isolados do resto da frase com vírgula. Ela conhece o detetive Leon. Esse restinho aqui também é um aposto. Não é uma oração, é uma oração subordinada apositiva. Logo, vírgula. Positiva. Agora aqui, esse finalzinho, temos um claro vício de coloquialismo. A forma ir fazer alguma coisa, ir mais infinitivo, nós estamos acostumados a utilizar isso como uma forma de indicar tempo verbal futuro. Mas não é uma boa prática. Por que não é uma boa prática? Porque a língua portuguesa tem um futuro do presente que possui o mesmo significado dessa forma. Outro ponto. Se ela já começou falando da busca, ela não precisa repetir a busca agora. Entretanto, ela não especifica quem o detetive vai ajudar nesse aposto. Então temos aqui vícios de coloquialismo que, embora a frase esteja formalmente correta, ela não está estilisticamente apropriada. Então vamos mais uma notinha aqui. Simples, prático e eficiente. Evita uma repetição desnecessária, que é um vício de linguagem. Evita um coloquialismo de origem possivelmente um anglicismo. E especifica quem que o detetive Leon vai ajudar.
Repetindo, a sinopse está interessantíssima. Esse é um livro que, se eu visse numa prateleira, fácil, que eu compraria a versão digital dele. Eu tô fugindo de livro físico na minha vida, já tive um monte. Mas a sinopse dá um bom gancho, uma boa fisgada. O leitor, ele não vai ler o livro todo antes de comprar. Escritores, tenham sinopses interessantes à mão. Porque a primeira coisa que o leitor vai ver é a sinopse. Não se compra livro pela capa? Mentira, se compra. Porque na 4ª capa está a sinopse. Quem não compra livro pela capa é leitor acadêmico. O que é o leitor acadêmico? Livros voltados para a academia, que a pessoa sabe qual é o conteúdo, sabe que aquilo é necessário dentro do curso dela e, portanto, você pode colocar a capa toda preta, escrita em rosa neon, que a pessoa vai comprar porque é uma necessidade acadêmica. O leitor que busca entretenimento, ele compra pela capa. Lembrando, não só pelo trabalho gráfico da capa, mas pela sinopse. Às vezes o trabalho gráfico da capa pode ser nem tão bom assim, mas a sinopse é tão cativante que o cara pensa, ok, vamos nós. Fora que boas sinopses ajuda muito a quem for fazer resenhas do seu livro. Tá? Resenhas você não tem como ler o livro todo. Então quando você resenha o livro de alguém, você apresenta a sinopse, apresenta trechos interessantes e por aí vai. Tá? Samara, escritora, muda para uma cidade pequena, para uma Esse parágrafo como um todo ele está muito complicado. Livros costumam ser no formato 16 por 23. Um parágrafo desse tamanho todo ocupa fácil uma página. Não que isso seja errado. Se você pegar, por exemplo, em filosofia, você vai ter Hegel, que é famoso por parágrafos que se estendem por 4 ou 5 páginas, o mesmo parágrafo. Mas este não é um texto acadêmico. Então vamos começar lendo e vendo onde podemos fazer as divisões de parágrafo. Primeiro eu vou indicar que isso precisa ser feito. Isso aqui já é um primeiro parágrafo. Porque aqui a gente vai precisar fazer ela vai precisar fazer alguns ajustes também. Samara, escritora, muda para uma cidade pequena.
Considerando que dividimos isto, eu não vou indicar que isso aqui precisa ser uma frase à parte, porém, aqui não é uma vírgula. Mas sim 2 pontos. Por quê? Seus planos. Ela vai apresentar uma lista. Mesmo que seja uma lista de 2 itens apenas. Tá? Você sempre introduz uma explicação, uma lista com 2 pontos. A oportunidade ajuda a esquecer o divórcio onde idealiza sua rotina. Aulas no novo projeto de vida. A frase como um toda dá para pegar o sentido geral, mas tá confusa. Vocês vão notar que a minha sugestão tem essa vírgula adicional aqui. Por quê? Deixem aberto, quando você coloca a vírgula antes do E, numa lista, deixem aberto que existe a possibilidade de outros itens. Como ela está planejando um futuro, isso fica estilisticamente interessante. O início da felicidade começa a nascer quando, após muitas buscas de apartamentos, ela encontra um perfeito. Prédio muito peculiar, blá blá blá. Aqui está sendo feita a descrição do apartamento que ela comprou. Não, que ela comprou, é verdade. Então isso aqui já é um segundo parágrafo. O início de uma felicidade começa a nascer quando, vírgula, após muitas buscas de apartamento, vírgula, ela encontra um perfeito. Ótimo. Um prédio muito peculiar, com flores na entrada, formando um pequeno jardim. Não. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu acho que você deveria em cima, porque isso aqui eu acho que eu ficava com Pequena interrupção técnica da ordem da minha mãe, mas eu tenho que fazer um concerto lá em cima depois, mas eu vou terminar aqui primeiro. Ela, junto com o vendedor da imobiliária, faltou uma vírgula, entra no apartamento, uma ampla janela com sala e cozinha conjugada, quarto com vista para uma praça, fecha a alegria de Samara.
que fecha o contrato com a imobiliária. Vamos nós. Primeiro, aqui tem que ter uma vírgula. E esse fechar como já tem um fechar aqui e um fechar aqui, tem uma repetição. Qual dos dois vai dançar? Fechar a alegria, olha, não soa bem. É como se você estivesse barrando a alegria da pessoa. Consolidar talvez seja uma escolha melhor de verbo aqui. Bom, em uma semana falta uma vírgula aqui. Mesma história. Aposto. Agora é aquele momento que o editor precisa ter a sensibilidade. Aqui é necessário uma divisão de parágrafos. Mas onde? Esse barulho estranho foi meu gato tomando banho. Pedro, maneira aí no... Bom, eu acredito que a divisão deva se dar aqui. Por que que deve se dar aqui? Porque o que vem a seguir é o início da trama em si, por enquanto foi apenas descrição, entendeu? Descrição de como a Samara se mudou, encontrou um novo apartamento, está se adequando, apesar de ainda chorar e tal. O que vai dar o gancho para começar a história é isso aqui. Esse após uma noite de choro, ela faz o café blá. Então, sim. Não vejo problemas, não está errado.
Eu não gosto de colocar dois pronomes possessivos. Perdão. Aqueles são demonstrativos. Eu não gosto de colocar dois pronomes demonstrativos numa mesma oração coordenada, mas isso é uma escolha estilística minha, tá? Mas não tá errado, nem de acordo com o português padrão, nem com nenhuma questão estilística, tá? Então eu não vou mexer nesse ponto. Próximo período, ok. Aqui, faltou uma vírgula. Aos poucos ela vai se adaptando a uma vida, tá bom. A vida flui apesar de algumas noites chorar muito. Aqui é um caso de meio travessão, não vírgula. Por que o meio travessão? Apesar de haver uma espécie de coordenação entre as orações, essa coordenação é muito mais explicativa e pede uma pausa maior. Gostei da ordem inversa. Ficaria mais... Não utilizar a ordem direta do discurso aqui ficou estilisticamente muito bom. Ponto extremamente bem feito. Ainda estava muito latente sua perda. Dá tempo para o leitor assimilar que a Samara chorava muito. E dá a construção do porquê ela chorava. Ainda estava muito latente sua perda, pouco mais de 2 anos. Fantástico. Ok, e por fim a quarta divisão do parágrafo. Após uma noite de choro, ela faz um café. Falta uma vírgula aqui. Inicia seu livro. De forma muito simétrica, o celular toca. O celular toca, essa vírgula não existe.
Não, a vírgula está certa. De forma muito simétrica, o celular toca, o carro faz uma freada brusca. Aqui o pronome, quem é que ficou mudo? Não especifica. Ela ou o celular? Como foi o celular que fica mudo, fica claro pelo contexto. Falta só um ajuste final aqui. Vou marcar o mudo também, para ficar mais claro para Eliane. Por quê? E enquanto ela pergunta quem é, a campainha toca. Companhia é quem está do seu lado. Campainha é aquela porcaria que tocam no seu portão quando você vê duas crianças correndo rindo da sua cara. Tá? Então vamos fazer a sugestão aqui. Outra coisa, esse enquanto pergunta quem é uma oração coordenada e, portanto, deve ser isolada com vírgulas. Enquanto esse enquanto ela pergunta quem é, precisa estar entre vírgulas, porque ele é uma coordenação, é uma oração coordenada, mas não tem relação com a campainha toca. Por isso que você faz esse isolamento entre vírgulas. Ele funciona como um aposto. Aqui. Vamos lá. Vocês podem achar estranho que eu tenha concordado com tantas vírgulas e tantas orações coordenadas nessa parte. Após uma noite de choro, ela faz um café, vai para o seu computador e inicia o livro. De uma forma muito simétrica, o celular toca, um carro faz uma freada brusca, o que a leva a ver o que está acontecendo no seu quarto. Ela atende o celular, que fica mudo, e enquanto ela pergunta quem é a campainha, não é campainha, não. Ah, escrevi certo.
a campainha toca. Isso é uma questão estilística. Quando você faz uso desse recurso, você quer dizer que aconteceu uma porrada de coisa ao mesmo tempo. Frenético, sabe? Pá, 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 pá. Lembre-se, o leitor não está na sua mente, leitor. Então, se você quer passar que a situação foi frenética, que ela foi um monte de coisa acontecendo, sim, você pode fazer esse abuso de vírgulas aqui, não tem problema. Aí fica aquela sensação de... Imagina a cena. Você está no seu quarto escrevendo seu livro. De repente, o celular toca, um carro freia na rua, você vai ver o que aconteceu, atende o celular que fica mudo e a campainha toca. Tudo isso aí acontece em 5, 10 segundos. Frenético. Pá, 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 pá. Então, sim, quando você quer colocar essas situações de muita coisa acontecendo em muito pouco tempo, sai embolando com vírgula que funciona. Tá muito bem feito, apesar de ter que fazer esses pequenos ajustes aqui, mas a ideia tá perfeita, Eliane. Então, ela abre a porta e um homem com um cachorrinho sorri. Foi quando pá, 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 parou o frenético. Ela, opa, vou abrir a porta. Até a divisão da frase tá ótima. Só que, mais uma vez, economia de palavras. Isso não é legal em língua portuguesa. Então ela abre a porta e o homem com o cachorrinho sorri. A próxima linha é a introdução da fala do homem, então não é um ponto final aqui. O homem sorri e se apresenta. Engraçado que aqui está com a maiúscula, mas aqui não era para ser vírgula. Olá é uma saudação, uma interjeição. Interjeições pedem exclamações. Olá, sou Miguel, seja bem-vindo. Ótimo. Olá, obrigada reticências, sou Samara Reticências. Aqui, sem precisar descrever nada do comportamento da Samara, a gente já sabe que ela está reticente. Ela ainda está abalada pela sequência de eventos, alguma coisa. Tá ótimo. Não precisa mexer nesse ponto. Essas duas reticências dão a tônica correta do estado de espírito da Samara. Vi que você está aqui há um mês. Tem um mês que ela está aqui ou vai fazer um mês? Obviamente, no contexto é passado. Passado usa-se o verbo haver. Não é preposição, gente. Puta merda, esqueci o termo. É preposição.
Quando se é a preposição a, indica-se tempo futuro. Para indicar tempo passado, é o verbo haver. Eu acredito, agora sou eu punhetando a estilística alheia. Não seria uma vírgula aqui. O cara chegou de maneira misteriosa, vi que você está aqui há um mês. Seria melhor reticências. Olha, eu vou fazer uma coisa horrível, normalmente não façam isso, tá, gente? Eu fiz edição direta no texto para indicar que ela esqueceu do espaço entre a reticência e a próxima frase. Pensei que não morasse ninguém ali. Mora alguém ali? Ficou genial. Esse ali não conta como uma repetição ruim, porque a Samara tá abalada, ela tá ainda processando os fatos, ela tá reticente, e outra, é a fala da personagem. Então, quando você está registrando a fala do personagem, você pode recorrer a coloquialismos, sem medo de ser feliz. É claro, não abusa, a não ser que o personagem seja daqueles que só falam em coloquialismo, gírias. E mesmo assim, por exemplo, tá ligado, essas coisas, você tem que saber fazer o registro escrito formal desses coloquialismos. Por exemplo, um apóstrofe antes do tá ligado, do tá, né? Para indicar que houve a supressão de uma sílaba. Mas não é o caso. Vamos nós. Faltou uma vírgula aqui. E, mais uma vez, terceira pessoa do singular, deixa o texto vago. Além do que, a fala de uma pessoa. Você não chega, bom, Samara, deveria... Quando você quer dar um conselho, você usa o você. É mais natural para o falante de língua portuguesa. Tá? Você deveria ficar atento aos sons que vêm daquele apartamento. Boa noite. Entre esses dois parágrafos, eu senti falta de uma coisa. O próximo parágrafo é no dia seguinte. O cara foi embora? Como a Samara reagiu a ele ter ido? Seria bom essa descrição.
O leitor não está na cabeça do autor. Tenho certeza que a Eliane, na mente dela, sabe o que se processou ali, até porque ela tem experiência como roteirista também. Então, para um roteirista, não seria necessário indicar, porque num filme, o cara fala, vai embora e a gente vê a cara de hã? Da Samara. O texto escrito não tem isso. Então, a sugestão de acrescentar isso. No dia seguinte, vírgula, Samara retorna à sua rotina. Aqui é ponto final. Neste dia, vírgula, sim. Neste dia, ela chega mais tarde em casa devido a um evento literário onde conhece Leon, um detetive bem fora dos padrões. Não vou colocar. Parecia ter saído de um livro de contos ao estilo Allan Poe. Porque Allan Poe, Edgar Allan Poe, para quem é fã de literatura, pegou a referência total. Se esse for o primeiro livro que a pessoa está lendo, tá, como é que esse leão é? Lembre-se, o leitor não está na sua cabeça, escritor. O leitor só tem as palavras que você colocar no papel. Em casa, ela abre o vinho e chora. Vamos nós. Mais um caso de vírgula. Ela abre um vinho e chora. Fica uma imagem poética deixar as reticências. Só que ela está usando o infinitivo aqui e o verbo conjugado aqui. Problema de regência, né? Concordância, perdão. Problema de concordância.
O latido do cachorrinho de Miguel a faz lembrar do apartamento 56 e ficar atenta. Por volta das 23, antes de dormir, Samara ouve uma música vindo do apartamento ao lado. Se ela mora no 55, o apartamento ao lado é o 56. Às vezes as pessoas leem não prestando atenção, tá? Mas sim, ela mora no 55. O apartamento ao lado é o 56. Então não precisa de eu indicar que é o 56. Vamos nós. Já estamos com 1h30 de vídeo. Minhas impressões. Nós temos um objetivo muito bem definido, muito claro. Parte do objetivo já começa a se manifestar nesse trecho inicial, o que é ótimo, significa que a escritora está focada no objetivo. Muito bom isso, é um ótimo sinal. Porque às vezes você coloca um objetivo e você não sabe o que fazer com ele. Então, ela está focada. Está indo bem. A sinopse mostra um conto cuja leitura promete ser interessante. Ela dá uma descrição bem adequada. Como a proposta é um conto, você não precisa escrever 2 páginas de descrição para descrever o apartamento, mas você precisa caracterizá-lo o suficiente para que o leitor consiga visualizá-lo. Tem uma dica do Neil Gaiman sobre escrita, que é o seguinte: quando você descreve algo, você pincela. Deixa a imaginação do leitor preencher o resto. Se você der uma descrição muito específica, aquilo é uma arma de Chekhov. O que é uma arma de Chekhov? Anton Chekhov era um dramaturgo russo do final do século XIX, que ele fazia muito isso. Quando nas peças teatrais dele algum elemento cinematográfico, algum elemento de cena tinha um destaque, é porque mais à frente na peça aquele elemento de cena se tornaria importante. E normalmente ele fazia isso com armas, por isso que o nome do recurso é arma de Chekhov. Tá? Se você não for utilizar uma arma de Chekhov, você não precisa dar detalhes. Pincele o suficiente para que o leitor consiga imaginar a cena. Por exemplo, vou pegar aqui. Um prédio muito peculiar, com flores na entrada, formando um pequeno jardim. Eu não preciso saber qual o detalhe das flores, quais flores são. Eu imagino florezinhas ali coloridas e tal. A não ser que uma florinha específica mais à frente fosse importante. Então aí seria o momento de inserir a descrição dessa flor. A arma de Chekhov. A mesma coisa com a descrição do apartamento. Uma ampla janela com sala e cozinha conjugada, quarto com vista para uma praça, consolidam a alegria. Vê que aqui o quarto tem uma vista para a praça. Significa que ele é virado para a rua. Aqui a gente já tem o uso da arma de Chekhov. Por quê? Porque o quarto é virado para a rua. Mais para frente, quando ela escuta a freada do carro, ela vai ver o que aconteceu. A janela do quarto. Ela estava escrevendo no quarto, que tem uma janela para a praça, logo tem uma janela para a rua. Ela escutou a freada, botou a cara na janela. Tipo eu estou fazendo agora. Tem uma janela aqui, só que essa janela não serve para a rua, serve para o quintal dos fundos. Mas entendeu a diferença entre pincelar e usar uma arma de Chekhov? Uma descrição, ela não precisa ser detalhada, a não ser que aquele detalhe seja relevante.
no momento da descrição, da cena descrita ou mais à frente. Nesse ponto, Eliane está de parabéns. Ela sabe diferenciar o momento certo de fazer uma descrição e usar uma arma de Chekhov. Mas como ela tem experiência como roteirista, é esperado que ela saiba fazer isso, entendeu? Mesmo assim, era esperado que o Bolsonaro fosse um bom presidente, ele não foi, então esperar que alguém que faça algo saiba fazer esse algo e de fato a pessoa saber fazer esse algo são coisas distintas. Então Eliane está de parabéns por compreender a diferença entre descrever para caracterizar a cena e colocar uma arma de Chekhov, tá? O diálogo está simples, rápido e apropriado porque a Samara ainda está aturdida e o vizinho não está a fim de dar muita informação, pelo que parece. Faltou descrever a reação da Samara ao comportamento do vizinho, mas aí, como eu disse, vício de roteirista. No vídeo teria isso. Teria essa visualização. No texto escrito não tem. No dia seguinte, tá? Então, temos um princípio de conto. Como eu disse, ela terminou com uma vírgula, logo o conto não está acabado. Temos um princípio de conto extremamente promissor. Tá? Nota-se o talento e o potencial, o talento da Eliane e o potencial dela como contista nesse trechinho introdutório aqui. Entendeu? Eu nem sei ainda qual é o mistério do conto, porque não está apresentado, mas eu sei que tem um mistério, envolve o apartamento 56. Temos a caracterização da protagonista, ainda não entendi onde o tarô vai entrar, mas isso é mais à frente. Temos a apresentação do deuteragonista, que é o detetive Leon, embora ele não tenha sido descrito. A narrativa é em segunda pessoa. A gente tem alguém descrevendo a história da Samara. Então é natural que a Samara não tenha uma descrição. Porém, dizer que faltou esse ponto, a descrição do Leon, não preassuma que o seu leitor conhece o estilo literário de outros leitores. Às vezes é uma criança de 14 anos que está pegando o primeiro livro dela na vida. Então, sim, apontar que parece saído de um livro de contos do Poe, ótimo. Só faltou adicionar a descrição para quem não conhece Poe. Eu conheço, eu consigo imaginar o cara perfeito com essa descrição. Entendeu? Aquele ar taciturno, sério, um semblante inexpressivo, talvez de chapéu, entendeu? Fumando um cachimbo ou um cigarro mesmo, sentado num canto blasé, como se aquilo ali não fosse nada de importante para ele. Mas e se eu não conhecesse Poe? Eu ia parar para ler procurar na internet? Essas descrições são inclusive ganchos para incentivar que o leitor que não conhece o Poe vá conhecer o Poe. Pô, é um personagem saído do Poe. Gostei da descrição desse personagem, então talvez eu goste dos contos do cara. Pô, que bacana. Você faz a pessoa ler o seu conto e você incentiva a pessoa a ler mais. Enfim, essa é a primeira rodada de orientações. Estou extremamente ansiosa esperando o resto do conto, tá? Porque esse e o Louco, infelizmente tive problema na gravação da orientação do Louco, mas os dois contos que ela pediu para fazer a orientação são extremamente promissores, estão muito interessantes. Eu tô doida para ver como é que isso vai desenrolar, eu quero saber o que vai acontecer aqui. E honestamente, tô quase pegando ela pela goela, assim, pela tela do celular e falando: vem cá, me conta agora essa história. Porque prendeu minha atenção. Esse iniciozinho, olha que eu tô fazendo só orientação, não era para eu estar falando isso. Esse iniciozinho me prendeu a atenção, eu quero saber como essa história termina. O conto está com um início muito bom.
na medida certa, para um conto de mistério, investigação, parece que é o gênero, né? Você vai apresentando aos poucos, mas já vai fazendo a construção. Tem um termo em inglês que eu não sei qual é a tradução dele, nesse caso o build-up do suspense. Vai acrescentando os elementos aos pouquinhos, até chegar no clímax. Tá fantástico, tanto no nível literário quanto no nível técnico. Você tá de parabéns, Eliane. Eu tô louca para chegar à segunda rodada de orientações para que você possa me contar como essa história termina, ou pelo menos como ela avança. Bom, gente, é isso, tá? Eu agradeço a atenção de vocês. Mais uma vez, meus parabéns, Eliane, e agora é aguardar a resposta dela para eu saber como a história continua. Até lá, muito axé, pessoal, e até a próxima. 3,